Bem, turma, vamos lá para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre regulador de tensão do tipo série, utilizando amplificador operacional. Os reguladores de tensão, eles são extremamente importantes aí nos circuitos eletrônicos, cuja função deles, é regular a tensão, manter a tensão mesmo que perturbações na entrada do meu circuito aconteçam ou se a resistência de carga variar. A gente falou aí já sobre o regulador básico, que é o regulador constituído por transistor e diodo Zener, fazendo a função de regulador. Nessa configuração que eu estou mostrando aqui, a gente faz a utilização de um amplificador operacional. Então esse circuito aqui, a gente pode dizer que é um circuito melhorado, É um circuito um pouco mais sofisticado do que aquele circuito básico lá com transistor, apenas transistor, um Zener e um resistor limitador de corrente. Vejam que aqui eu tenho uma tensão de entrada, essa tensão de entrada é aplicada na entrada do meu circuito, eu aterrei a parte inferior, lembrando que o terra é apenas uma referência, indicando que esses pontos são pontos comuns, eles estão referenciados no negativo da fonte ou no 0 volts, no ground, no GND. Dessa forma, essa tensão de entrada ela deve ser um nível de tensão maior do que a tensão que eu desejo na saída. Então esse tipo de regulador, chamado regulador série, ele é chamado de série porque eu tenho esse transistor bipolar de junção, que é um transistor NPN, ele está em série com a minha carga. Vejam, analisando essa malha mais externa, eu tenho a fonte, eu tenho o transistor e eu tenho o resistor, fechando para o terra. Então, esse transistor vai operar como um elemento que vai gerar uma queda de tensão. Essa queda pode ser maior ou menor. Essa queda vai depender da corrente que eu estiver aplicando na base. Nesse caso, quem fornece a corrente é o meu amplificador operacional, é o meu AMPOP. Então, esse tipo de configuração chamado série faz com que um elemento de controle esteja em série com a minha carga. Se eu tenho 12 aqui na entrada e desejo 10 aqui na minha saída, esse transistor vai gerar uma queda de tensão em seus terminais de potência, coletor emissor, de 2 volts. Se eu tenho 12 e quero regular 5, o meu transistor irá gerar uma queda de 7 volts. A grande desvantagem dos reguladores lineares, tanto o série quanto o paralelo, nesse caso o série, é o desperdício de potência, a baixa eficiência. Vejam, se a gente tivesse com uma aplicação em que nós tivéssemos 1 ampere de corrente circulando aqui na carga, esse 1 ampere estaria circulando no transistor, pois o transistor está em série com a carga. Então, se eu tivesse 12 e estivesse regulando 5, eu teria 7. Esse transistor, ele dissipa uma potência. Essa potência é em função da tensão nos terminais de potência e a corrente que circula aqui. Tensão vezes corrente, nesse caso, seria 7 watts. Enquanto a minha carga iria dissipar uma potência de 5 volts, que eu teria aqui na saída, regulado, vezes 1 ampere, seria 5 watts. Então eu teria 5 watts sendo dissipado pela carga e 7 watts dissipado pelo meu regulador de tensão, pelo meu elemento regulador de tensão. Vejam a eficiência baixíssima, menor de 50%. Enquanto a minha fonte está fornecendo 12 watts, eu tenho que jogar 7 watts fora e apenas fornecer para a minha carga 5 watts. Então seria um exemplo aí, claro, de baixo rendimento. Quanto maior a potência, mais expressivo é essa questão do desperdício de energia. Bom, agora falando do circuito, nós temos aqui então um regulador, o elemento regulador de tensão, que é o nosso elemento principal, o Zener. Então o meu Zener vai regular a tensão VZ, de acordo com a especificação dele. Essa tensão Zener, ela é aplicada na entrada do meu amplificador operacional. Vejam que a entrada do amplificador operacional, ela recebe a tensão VZ em relação ao terra. Então a tensão na entrada do amplificador operacional é a própria tensão Zener.
Essa é a jogada. Vejam que nós temos aqui o amplificador operacional na configuração não inversor. Por que na configuração não inversor? O sinal está sendo aplicado na entrada não inversora e nós temos uma realimentação negativa. Vejam que essa realimentação negativa, ela basicamente está considerando esse resistor. Então a gente fecha o circuito aqui, ó, através da junção base-emissor, desse resistor de realimentação, voltando o sinal na entrada inversora. Então o meu sinal de saída, ele é realimentado através dessa malha de realimentação. Por isso que aqui a gente tem um resistor chamado de RF, resistor de feedback, né, realimentação, e um resistor de R1. Então, se a gente observar, é basicamente um amplificador não inversor. Sinal aplicado na entrada não inversora, eu tenho um resistor de realimentação, né, extraindo o sinal da saída do meu amplificador operacional e voltando esse sinal para a entrada, que é esse resistor, e um resistor para o terra. Se vocês consultarem lá a configuração básica do não inversor, a gente vai ver que é basicamente essa configuração. Agora, o que muda na história? É a presença do meu transistor. Então, eu tenho uma junção base-emissor. Essa junção base-emissor, né, ela gera uma resistência. Essa resistência normalmente é de valor baixo. Isso vai depender do ponto de operação aqui do meu transistor. Mas a gente basicamente nessa análise, a gente despreza essa resistência. Desprezando essa resistência, né, a gente basicamente vai utilizar a equação do meu amplificador não inversor. Se a gente lembrar, né, lá no amplificador não inversor, nós tínhamos que a tensão de saída é igual à tensão de entrada multiplicada por um ganho. Esse ganho era dado por 1 mais o resistor de realimentação dividido pelo resistor para o terra. Então, esse termo aqui é o ganho. Então, nós tínhamos que esse termo era o nosso ganho de tensão. Então, nesse circuito, nós temos a grande vantagem de ter um elemento para realizar o ganho. E quem realiza esse ganho é justamente esses dois resistores aqui, né? A especificação desses dois resistores. Como nós temos a tensão de entrada igual a VZ e também temos a tensão de saída igual à tensão VRL, que é a tensão na carga, a gente então pode escrever que a tensão na carga será igual à tensão de entrada, que é a tensão VZ, multiplicada pelo nosso ganho do amplificador não inversor, que é RF sobre R1. Isso mais 1. Chegamos na equação ou na função de transferência que relaciona a saída em relação à entrada. Então, basicamente, a gente tem VZ multiplicado por um ganho. Outro detalhe importante aqui nesse circuito é essa corrente. Vejam que essa corrente IRS, a gente pode considerar ela igual à corrente IZ, ou a corrente do diodo Zener. Por que isso? Porque se a gente lembrar, uma característica ideal do amplificador operacional é considerar que a corrente II, que é a sua corrente de entrada, ela tem de um valor muito baixo. Isto é, a gente considera a impedância de entrada igual a infinita. Como a impedância de entrada é infinita, a corrente será praticamente zero. Então essa impedância aqui em paralelo com o Zener praticamente não drenará a corrente. Dessa forma, a gente pode considerar, vou escrever aqui, que a corrente de entrada ela é igual a zero. Por quê? Em função da impedância de entrada do meu amplificador operacional ser praticamente um valor tendendo a um valor infinito. Então, se a gente quiser então encontrar a corrente no resistor RS, que é esse resistor aqui em série, basicamente será a tensão dividido pela resistência. Então, a tensão, nós podemos considerar a tensão nesse ponto menos a tensão desse ponto. Por que isso? Porque a corrente entra nesse ponto e sai por esse ponto. Então, é a diferença de potencial dos dois pontos. Vejam que a corrente, então, no resistor RS será a tensão VRS dividido pela resistência RS. Mas o que é a tensão VRS? A tensão VRS basicamente será a tensão de entrada menos
a tensão do diodo Zener, que é a nossa tensão de entrada do amplificador operacional. Dessa forma, a gente consegue encontrar a corrente IRS. Lembrando que a corrente IRS a gente pode considerar praticamente igual a corrente Zener. E outro detalhe que eu não havia mencionado é que essa tensão de saída, ela basicamente, né, pode ser essa corrente vezes essa resistência. Em outras palavras, eu posso escrever que a corrente IRL, que é a corrente de saída, vai ser igual a tensão de saída, que é basicamente extraída dessa equação, Vout, dividido pelo próprio valor da resistência. Então, dessa forma, a gente encontra basicamente todos os parâmetros matemáticos. É interessante notar que, se essa tensão aumentar, o que vai acontecer? A tensão Zener se mantém fixa no operacional. Se a tensão Zener se mantém fixa no operacional e a realimentação é basicamente fixa, o que vai acontecer? A tensão de saída vai continuar sendo fixa. Veja, quem define o valor da tensão de saída é o ganho, né, de realimentação negativa definido pelo amplificador operacional. Mas quem é o elemento aqui que está em série com a carga gerando a queda de tensão é o transistor. Porém, esse transistor é controlado por uma corrente que vem direto do operacional. Por isso que a gente não precisa de um resistor de base, considerando que, né, o transistor bipolar de junção tem uma impedância baixa de entrada. Porém, o fechamento da malha, pela carga, eu tenho um resistor. E também o fechamento da malha pela realimentação, eu tenho um resistor de realimentação. Então, dessa forma, essa queda de tensão aqui chamada de VCE, né, eu não escrevi aqui, a gente pode desenhar aqui uma seta curvada, né, e escrever tensão coletor-emissor. Aqui é um potencial maior e aqui é o potencial menor. Aqui é como se eu tivesse um elemento resistivo e esse elemento resistivo irá, né, aumentar ou diminuir em função dessa corrente. Então, se essa